Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar sequência a nossa programação aí da semana, trazendo debates, conteúdos aí, né, de extrema importância tanto aí para a luta da classe trabalhadora, mas também em outras esferas, né, que a gente procura pensar, refletir, né, e tentar buscar algumas respostas, né, se assim pode se dizer, né. E um desses temas. Primeiramente, eu tô aqui com o Ulisses Neto, né? Que é o meu parceiro aqui de podcast, que vai me ajudar aqui nessa entrevista, né? E o meu convidado aqui é o Ítalo, né? E nós vamos tratar, né, hoje, né, de um tema de extrema importância, né? Que é a questão aí da saúde mental, né? Mas tentar abordar esse tema, né, de maneira crítica, né? Porque na minha opinião muito se fala sobre esse tema e muitas das vezes, né, não procura uma resposta efetiva, na minha opinião, né? Então eu passo aqui a bola para o Ulisses, né, fazer sua apresentação para depois o Ítalo se apresentar. Beleza, boa noite, gente. Sou Ulisses, né? Estou participando do canal já faz algumas semanas aí. Estou com um quadro de poesia quarta-feira, o Versos Revoltantes, de poemas meus que eu recito, né? E também estou ajudando aí em algumas entrevistas. E é isso, a proposta do canal, acho que todo mundo já sabe, né? Ajudar a tentar elevar um pouquinho o debate público, né? Chamar a gente de esquerda para fazer um debate realmente crítico de temas que têm que ser falados, tentar ajudar a reorganização da esquerda nesse momento tão crítico, né, da história. E acho que é isso. Bem-vindo, Ítalo. Obrigado. E é isso. Podemos começar. Maravilha, né? E o Ulisses, né? Agora eu passo a bola aí pro Ítalo, né? Fazer sua apresentação. E só peço desculpa aí se eu tiver meio enrolado, né? Porque hoje eu passei o dia fora aqui, né? Pra, né, fazer a cobertura, né, de uma manifestação em defesa da moradia. Então, Ítalo, se apresente, por favor. Bem, boa noite para todo mundo, boa noite Ulisses, boa noite Guilherme. Meu nome é Ítalo, né? Eu sou psicólogo, atendo, né, na clínica na abordagem psicanalítica, também sou professor de filosofia e eu tenho contribuído aí com alguns comentários, algumas coisas no canal Gap Filosófico, no YouTube. Faço alguns trabalhos aí também de psicologia social, né? Na, na instituição da ACA, que é apoio à criança e adolescente aqui na cidade de Recife, né? Lá no bairro, na comunidade da Ilha de Santa Terezinha. E para mim é um prazer estar aqui hoje, contribuindo com esse debate a partir do que eu puder oferecer de experiência aí nessa área, nesse tema, que é um tema que parece que está na pauta do debate realmente no século XXI, né, gente? Boa noite. Opa, né? Tivemos aqui um pequeno problema aqui na nossa live, né? E no meio da apresentação do ídolo, mas acho que deu para sacar um pouco aqui, né? Qual é a pegada aí do nosso entrevistado. Então, Ítalo, vamos aqui para a primeira pergunta do nosso canal, né? É muito, né? Conforme eu falei, muito se fala aí de saúde mental, né? Mas pouco se fala aí qual que é o papel do Estado em relação a políticas públicas sobre esse tema, né? Como que você vem vendo a abordagem do Estado em torno, né, dessa questão? Bem, Guilherme, essa é uma questão que tem diversos níveis de avaliação. Diversos. Eu acho que o nível de avaliação mais superficial que a gente pode ter é
as atuações do governo federal nos últimos 4 anos, que corresponderam aí ao governo Bolsonaro, né? E sobre esse tema específico, acho que a gente consegue supor até que as políticas públicas não tenderam a ter um investimento razoável, né? O que tem acontecido, para além das suposições, porque quando a gente fala no governo Bolsonaro, tem uma certa quando eu falo assim, supor, é que a gente consegue já saber de antemão que há um projeto em andamento de sucateamento da coisa pública e dos serviços públicos. Mas, para além da suposição, a gente consegue identificar alguns elementos, e talvez o maior seja o de questionamento de um novo modelo e de uma grande conquista que houve recentemente quando a gente fala de saúde mental no SUS, que é a reforma antimanicomial, né? Então, como é que era antes? E aí eu já saio um pouco do governo Bolsonaro para fazer uma certa retrospectiva histórica. Como é que funcionava antes? Você tinha hospitais, manicômios públicos e privados que recebiam os doentes mentais numa lógica capitalista pura e simples, né, de receber pagamento ou das famílias desses doentes ou do Estado, o Estado sustentando esses locais. E esses locais, além da lógica capitalista pura e simples, eles tinham uma lógica autoritária de fundo. E essa é aquela que é mais difícil de escapar, né? Aquela que está no plano de fundo ali fazendo as coisas acontecerem. Qual é essa lógica autoritária? É pensar que o médico é o detentor do saber psiquiátrico, é o único capacitado para decidir o que é bom e o que é ruim para o paciente, tomar decisões sobre a vida do paciente, para além da medicação que o paciente toma, mas também regular a exclusão desse paciente da sociedade, né? Então, essa lógica começou a ser questionada de alguns anos para cá, e notadamente os governos de esquerda tiveram um papel fundamental de possibilitar a emergência dessa discussão no debate público. Pois bem, esse sistema antigo ele foi substituído por um novo sistema em que não há uma única autoridade designada para decidir tudo. Existe uma equipe multidisciplinar, e essa equipe multidisciplinar passa por reuniões de supervisão em que a dinâmica inconsciente, a dinâmica do plano de fundo, novamente, está sempre aqui algo no plano de fundo a ser pensado, em que essa dinâmica é analisada. Porque os funcionários da instituição que trata doença mental, eles são profundamente tocados pelo sofrimento humano com que eles estão se deparando ali. E aí isso precisa ser cuidado de tal forma que não adianta um sujeito médico, porque tem um diploma, porque tem uma formação, tomar todas as decisões. É preciso haver sempre um terceiro que observe de fora para dentro como é que está acontecendo essa dinâmica. Seres humanos influenciam outros seres humanos, né? E a gente vê, ao longo de toda a história da loucura, uma certa tendência a tratar os pacientes psiquiátricos com uma sanha, digamos, uma sanha encarceradora, né? Ou punitivista. Essa sanha se mantinha nos hospitais psiquiátricos, nos manicômios,
E ela ainda tem uma tendência de se manifestar hoje. Então, a melhor tecnologia que nós temos para controlar isso aí é fazer com que circule um certo discurso, um certo debate a respeito da prática coletiva dentro do espaço, dentro do espaço de atendimento à saúde mental pública. Né? Isso foi feito com a reforma psiquiátrica e com os chamados CAPs, né? Os Centros de Atendimento Psicossocial, em que os pacientes vêm, procuram tratamento, recebem um acompanhamento, não são isolados até que haja, até a última consequência, eles não são isolados da sociedade, né? Mas recebem o tratamento medicamentoso que precisam, recebem o atendimento psicológico, recebem o atendimento de assistente social, que também é muito importante, né? E há o tempo todo a supervisão desses processos, em que a equipe vai discutir dinamicamente, sem atribuir culpas a A ou B, vai discutir dinamicamente o que é que está acontecendo ao redor desses pacientes e de que forma esses pacientes atingem a saúde dos profissionais que cuidam daquele ambiente. Né? Eu acho que o valor da coletividade é o maior valor que conseguiu ser introduzido pela reforma psiquiátrica. Hoje em dia, depois de um governo de extrema-direita, a gente vê a tentativa de derrubar, de destruir esse novo esquema em função de um esquema, de um sistema de privatização da saúde pública, né, em que os hospitais psiquiátricos privados ganhariam dinheiro do Estado para manter um aparato de saúde voltada para o público. Novamente, com aquele plano de fundo autoritário, com o médico mandando em tudo e decidindo tudo sozinho. Né? Nesse sentido, as coisas tendem a melhorar com a simples mudança de governo federal a partir do ano que vem. No entanto, Guilherme, essa é só a superfície. O plano de fundo autoritário ainda existe. Essa sanha que nós temos, e todos nós, temos de encarcerar e tentar controlar o diferente, continua. Tem razões históricas profundas, né? Nós não conhecemos muitas formas de lidar com isso, porque tradicionalmente a gente sempre lidou com o diferente controlando, né? E o nível de avaliação mais profundo, pessoal, eu diria que é quando a gente para pensar que o que define o normal e o patológico são convenções humanas, demasiadamente humanas, bastante falhas, né? E que talvez a gente devesse questionar a própria... por que nós temos essa necessidade de separar o diferente, de nos afastarmos do diferente? Será que o diferente denuncia as nossas fraquezas? Né? Será que o diferente ameaça a nossa identidade enquanto seres racionais? Né? O ser humano é um bicho, um animal racional, né? Talvez esse seja o nível mais profundo, seria o desafio, o estranhamento profundo que a doença mental traz para nós a nível coletivo e institucional. Né? Não sei se eu respondi.
Respondeu sim. Willis, pode ligar o seu microfone. Ah, beleza. Tava... Respondeu sim. É, é muito importante a gente ver a falta de financiamento, né? E, tipo, e ao mesmo tempo ver como as reformas ajudaram a gente a humanizar um pouco mais, né? Esse processo que é tão multifatorial, né? De saúde mental, acho que é uma coisa que realmente não tem como você confiar muitas vezes que um médico vai, ainda mais nessa lógica manicomial absurda, né? Onde a gente teve Barbacê, no caso do hospício, hospital, hospício, manicômio, não lembro exatamente o nome de Barbacena, em Minas Gerais, né? Que foi uma carnificina aquilo, né? Era um depósito de gente, muitas vezes dissidente político, né? Às vezes era uma coisa que o vizinho não gostava e denunciava a mulher lá, que, sei lá, a pessoa era depositada lá. Então, acho que teve avanços, né? Reformas importantes que a gente precisa pontuar realmente. Mas eu acho que, falando um pouco no sentido dessas reformas que a gente ainda precisa fazer, tem muito debate que está acontecendo hoje em dia com relação, por exemplo, a transtornos, né? E a coisas que não necessariamente vão chegar a ser internadas, né? Vão levar pessoas à internação, mas a gente precisa discutir também pautas, termos mais recentes, por exemplo. Não sei até que ponto você está a par disso, porque, né? Às vezes é uma discussão muito fresca e fica complicado, né? Até debater. Mas, tipo, capacitismo, por exemplo, né? Que é um tipo de discriminação, preconceito, muitas vezes uma discriminação estrutural, né, contra pessoas com deficiência. E aí entram transtornos, né, que são às vezes considerados deficiência em alguns países, né. Tem a psicofobia, acho que tem a questão manicomial mesmo, da luta antimanicomial que tem avançado, apesar do governo Bolsonaro, né, dar retrocessos. Tem a questão da eugenia por trás, muitas vezes, se a gente considerar que hoje em dia a gente sabe que tem muito transtorno com uma forte carga genética, até onde a gente saiba, né? A ciência tem muito a avançar, e a gente tem que problematizar também, tomar cuidado com esse discurso do que é realmente genético, o que é a pessoa de fato, o transtorno dela individualmente, ou o que é socialmente construído, né? Então eu queria saber, assim, como você acha que a gente consegue aplicar essas discussões de inclusão, de luta contra o capacitismo, psicofobia, hoje em dia, existe essa possibilidade com esse nível de desmonte do SUS que a gente está vendo, com esse nível de ataque, de falta de financiamento e de governo reacionário aí do Bolsonaro tentando voltar a eletrochoque como se fosse uma coisa normal. Não que não possa ter uma aplicação ou outra muito pontual, né? Mas a gente sabe que vindo do governo Bolsonaro, o mínimo que a gente tem que fazer é suspeitar disso, né? Como você vê essa questão? A pergunta ficou clara? Ficou assim. E aí eu agradeço a pergunta, essa pergunta é muito interessante. Diante do governo Bolsonaro, diante das tentativas de desmonte que aconteceram, etc., o que é que nós podemos fazer, né? Veja, Ulisses, de forma geral, o Estado ele deriva das práticas políticas de uma sociedade, né? Então, o governo Bolsonaro é um acontecimento desse Estado brasileiro que, como você bem falou, tem problemas estruturais. E o Estado brasileiro emerge de uma sociedade brasileira que tem problemas estruturais. Então, para além da postura político-partidária de criticar o governo Bolsonaro, de criticar as posições extremistas, fundamentalistas, há uma reflexão que nós precisamos fazer enquanto sociedade. E nesse ponto, acho que a academia pode ajudar bastante. Mas se trata da gente questionar o que é que tem se repetido, o que é que há de estrutural no tratamento dado ao diferente. E você fala de capacitismo, por que o sujeito que tem uma diferença que era chamada, sempre foi chamada de deficiência,
né? Por que é que esse sujeito tem tantas dificuldades de se inserir na nossa sociedade? Ora, só pode ser porque nós não estamos sendo abertos o suficiente a essa diferença, não é? E essa dificuldade diante do diferente traz um desafio identitário muito grande. Porque permitir que o outro se valorize, se afirme, é sempre ameaçador para a minha identidade, que também tenta se afirmar o tempo todo. A gente vê, por exemplo, momentos, a gente assistiu a momentos em que diversas minorias políticas rivalizavam por um certo domínio no discurso, né? E aí chegou-se à conclusão, não sei se vocês lembram desse período, e aí chegou-se à conclusão de que não é suficiente para um coletivo LGBT, por exemplo, falar só da causa LGBT, o coletivo feminista falar só da causa da mulher, o combate ao racismo falar somente da situação da pessoa negra, né? Cada vez mais fica aparente a necessidade de todos esses grupos que são específicos e têm suas especificidades, buscarem o que há de universal entre eles, né? E ultimamente tem aparecido algumas pessoas aí falando que uma das coisas que une todos esses grupos é a condição de trabalhadores, né, numa classe social. Isso é polêmico, tem uma série de questionamentos a serem feitos, mas o que é que nós podemos fazer para além da atuação institucional do governo federal? Porque, veja, eu sempre falo do governo federal, mas a gente tem que lembrar que o Estado é governo federal, governos estaduais, governos municipais, né? E cada uma dessas esferas do Estado tem e oferece e abre ao público de formas diferentes de participação democrática. Mas, para além da atuação na política partidária, para além da atuação no Estado, há uma reflexão que precisa ser feita identitária, muito profunda em cada um de nós. E no nosso próximo, naquelas pessoas que estão próximas a nós, que é que tipo de cultura nós estamos produzindo e como e de que forma ela lida com a diferença. Eu acho que essa reflexão a gente pode fazer, cada um de nós pode fazer, e nós podemos fazer enquanto coletividades. Não só a grande coletividade da sociedade, mas também enquanto pequenas coletividades. Eu com a minha família, eu na minha faculdade, eu no meu trabalho. Qual está sendo a minha atuação no mundo e como a minha identidade me impede de lidar com o diferente de forma muito mais de boa, de forma muito mais natural e tranquila, né? Porque, no fundo, é isso que trava o acesso das pessoas diferentes aos recursos políticos, jurídicos, os direitos que todos pleiteiam, né? Eu acho que é por aí. Opa, né? Vamos aqui para minha pergunta, né? O Ítalo, você fala muito sobre a questão da identidade, né? Nessa discussão. Mas eu queria entrar num outro fator que eu queria que você falasse também, na questão do trabalho, né? Porque nesse sistema a gente precisa, né, essa imagem que a gente precisa de um trabalhador saudável, né, que esteja bem e apto a produzir, né, a mais-valia aí para o capitalista. Como que você vê a questão do trabalho, né? Qual que é a importância, né, de discutir a questão do trabalho nas suas diferentes aspectos em relação à questão da saúde mental?
Interessante demais essa pergunta, Guilherme. O trabalho é fundamental. E aí eu queria falar um pouquinho da história da psicologia, né? Não vou ficar dando dados históricos, não, mas para resumir, eu só queria dizer que tradicionalmente na psicologia sempre houve uma certa atitude, dependendo aí da corrente teórica ou influência política, enfim, que pensou saúde a partir de um conceito bem positivista de ciência. Saúde seria, para essas correntes, a correspondência com uma certa normalidade, né? Ou ausência de sofrimento, dependendo da época. Então, o sujeito estar apto para trabalhar, tradicionalmente, foi um objetivo buscado pelos profissionais da psicologia, né? E foi necessário um certo senso crítico para a gente avaliar que nós estávamos consertando pessoas, ao invés de acolher essas pessoas em seu sofrimento singular, né? Consertar pessoas significa garantir que o comportamento dessas pessoas seja normal, ou seja, facilmente aceito ou aceitável pela sociedade, e que essa pessoa se mantenha produtiva para trabalhar, para dar lucro e fazer a economia girar. Para sair desse paradigma, a psicologia foi procurar um outro conceito de saúde. E a gente terminou descobrindo que a saúde não pode mais ser pensada a partir de um viés individualista. Porque no viés individualista, é isso mesmo. Se você está fazendo as suas coisas, se você está animado, se você está trabalhando, produzindo, você, indivíduo, está bem, está no exercício da sua liberdade, no exercício da sua consciência, da sua vontade e do seu desejo. Só que essas pessoas que são consertadas e enviadas de volta para o mercado de trabalho, elas não ficam felizes. E muitas vezes, nos processos terapêuticos, nas terapias, o sujeito vai descobrindo outras possibilidades e resolve que quer mudar de carreira, sei lá. É possível. Já aconteceu. Resolve que quer mudar de perna pro ar a sua vida, mudar totalmente, ou não. Ou esperar um pouco para fazer essa mudança. Mas houve momentos em que se percebeu que o problema do sofrimento humano não estava no indivíduo, mas estava naquilo que se fazia com o indivíduo, no seio social. Então, hoje, quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de um bem-estar psíquico, corporal, psíquico e até espiritual, mas que de toda forma é coletivo. E que entra pelo bem-estar no trabalho, sobretudo porque o trabalho é uma coisa que as pessoas fazem durante a maior parte das suas vidas, durante a maior parte do seu dia. E aquilo que é feito, a maior parte das pessoas são trabalhadores, e aquilo que é feito com os trabalhadores define a saúde da população enquanto coletividade. Né? Buscar essa nova concepção de saúde não é nada fácil, né? Porque às vezes a gente tem que questionar, a gente se vê obrigado a questionar a própria estrutura social que é adoecedora. E aí, para finalizar esse comentário, eu quero dizer que já tem muita gente boa aí produzindo livros interessantes, cursos muito interessantes, falando do neoliberalismo não mais como uma proposta econômica, mas como uma gestão do sofrimento psíquico das pessoas.
E aí a relação disso com o mundo do trabalho é bem clara, né? A gente vai gerir o sofrimento das pessoas para que elas, mesmo sofrendo, continuem a produzir, a trabalhar e a dar lucro. Cruel, né? É realmente bastante. Antes de passar a bola aí pro Willis, né? Vamos ler aqui os comentários e tem já aí pergunta aí dos ouvintes, né, pro Ítalo. Então já vou adiantar aqui as perguntas, né? Depois eu passo a bola aí pro Willis, né? A pergunta aqui é do nosso amigo, né, Alberto, né, do canal Cap Filosófico, né, da qual, né, o Ítalo também acho que participa, né, conforme ele falou, né. O Alberto fala a questão também do transporte do diagnóstico para além da perspectiva psiquiátrico manicompial que deve ser superada para um enquadramento psico, né, que deve ser superado de maneira inequívoca, para o enquadramento psicossocial através da clínica. Você acha que há uma crise na clínica brasileira neste sentido? Essa aí pergunta e passa a bola aí para o Ítalo responder. Não sei se uma crise, porque a clínica brasileira tem se reinventado. Toda reinvenção implica em crise, então nesse sentido sim. Mas a clínica brasileira tem tentado se reinventar para ir além dessa perspectiva manicomial e dar esse enquadramento psicossocial de que você está falando, Alberto. O meu trabalho, por exemplo, o meu próprio trabalho lá na instituição, na ACA, é um trabalho que envolve atendimentos pontuais, envolve atendimentos individuais, mas que também envolve um trabalho direto com grupos de pessoas, com grupos de crianças, grupos de adolescentes. Um outro exemplo é a possibilidade de psicanálise, que antigamente era aquela coisa dentro de quatro paredes, um divã, uma coisa, né? Hoje em dia já se faz psicanálise na rua. Existe escuta clínica na rua com moradores de rua. Existem projetos nesse sentido. E aí a clínica vai se confundindo com a psicologia social, no sentido de que a psicologia social sempre teve uma repercussão clínica, uma repercussão de saúde mental que pode ser considerada uma clínica estendida. Então, como tudo nas ciências humanas, parece que as coisas andam em direção a um encontro, sabe? As ciências humanas são assim, né? Enquanto as ciências da natureza parece que cada vez mais o pessoal é especialista em cabeça de prego, nas ciências humanas não. O melhor profissional é aquele que não estuda só a sua área, mas estuda um pouco de tudo, né? Na psicologia tem sido assim, a gente tem estudado um pouco de tudo e tem usado uma área da psicologia para influenciar e modificar e melhorar e aprimorar a outra. E a psicologia social entra com tudo aí, as dinâmicas de psicologia social entram com tudo, na psicologia hospitalar, entra com tudo na psicologia clínica, sem sombra de dúvida. Agora, a mudança implica em crise, sem dúvida. E eu acho que essa crise de que você fala, que não é só a crise da mudança, mas é também uma crise ao se deparar com estruturas políticas muito fechadinhas, né? Muito fechadinhas. Só que, nesse sentido, nós tivemos algumas vitórias, né? Por exemplo, recentemente, algumas terapias alternativas foram acrescidas no cardápio do SUS, digamos assim. Já é possível, se você tiver interesse,
fazer uma terapia, uma constelação familiar no SUS. Né? Antes não podia. Né? Isso não é só para psicologia, não, mas é recente a entrada da acupuntura no seio da medicina, por exemplo. Né? Na prestação da saúde em geral, há uma tentativa de se renovar, justamente porque a atuação clínica dentro de 4 paredes parece que não tem dado muito conta do problema da saúde, não. O problema da saúde é necessariamente coletivo, como eu já tinha dito antes. Então é isso aí, passo a bola aí pro Willis, né? Beleza, nossa, tem. Cada assunto que você vai falando tem muito desdobramento, acho que dá para ir para muito lugar, né? Mas eu acho que uma coisa que eu queria puxar um pouco agora é com relação à lógica de diagnósticos que a gente tem hoje em dia, né? A lógica de funcionamento do DSM-5, né? Dos manuais diagnósticos, do CID-11, sei lá, qual, desses grandes manuais que padronizam diagnósticos, né? E você comentou em algum momento sobre neoliberalismo, né? Tipo, sobre essas discussões mais recentes, e está tendo uns lançamentos de livros, né? Está tendo bastante discussão sobre como a culpabilização do indivíduo também influencia nessa lógica de diagnosticar qualquer coisa de qualquer jeito, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a própria precarização das condições de trabalho, não só de psicólogos, mas falando de diagnóstico para dar remédio, no caso, para psiquiatra, né, para médico, e dos planos de saúde, né, que a gente não tem um real acesso universal à saúde, por mais que muito legal quando você fala, por exemplo, que tem até psicanálise, escuta psicanalítica sendo feita com moradores de rua, né, acho que não lembro exatamente se foi isso, mas é bem complicado a gente também, às vezes, passar a patologizar tudo, mas ao mesmo tempo a gente também tem muitos avanços na ciência, né, que mostram que de fato existem alguns níveis de transtorno, de funcionamento cerebral, geralmente de tal jeito em tal pessoa, de tal jeito em outra, né? Às vezes a pessoa não produz alguma substância e precisa de uma medicação, né, para controlar. Então, acho que é muito complicado a gente ignorar a importância, acho que, de diagnóstico, ainda mais como a saúde mental está dada hoje. Eu acredito, né, não sendo da área de psicologia, nem de psiquiatria, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para também não jogar todo o diagnóstico fora, né? Porque às vezes no próprio diagnóstico a gente, mesmo que vá mudar no futuro, a gente tem traços importantes que o diagnóstico diz sobre uma pessoa que ajuda no tratamento, né? Acho que essa é a importância principal. Mas a gente tem que tomar um cuidado com relação à indústria farmacêutica ao mesmo tempo, né? Tomar cuidado também com o lado, tipo, que vai muito para uma coisa, às vezes, não sei se esse é o melhor termo, né? Mas, tipo, que eu pensei agora, uma coisa mais natureba, que às vezes, tipo, pode até ser perigoso cair numa pseudociência, né? Muitas vezes, que realmente não tem nenhum fundamento, ou às vezes tem algum fundamento que ajuda em alguma coisa, né? Então eu queria saber, assim, você acha que essa patologização excessiva, esse achar diagnóstico em tudo, é uma coisa que pode ser uma grande conspiração da indústria farmacêutica? Ou você acha que a gente tem que tomar mais cuidado com essa discussão? Você acha que o neoliberalismo está caminhando para adestrar as pessoas com remédio, como se fosse na lógica da obra Admirável Mundo Novo, né, que as pessoas tomam uma pílula para isso, para aquilo, para ser feliz, para não sei o quê? Ou você acha que até que ponto a medicalização está sendo excessiva, ou até que ponto a gente está faltando medicalização para as pessoas, né? Eu acho que é uma discussão bem espinhosa. Como você vê essa discussão? Não sei se ficou clara a pergunta, na real. Então, Ulisses, essa é uma discussão, acho, muito espinhosa, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que a maioria dos psicólogos concordaria hoje que a gente está, assim, num excesso de medicalização. Os médicos concordam também. E acho que você foi muito feliz quando apontou a importância e a atuação da indústria farmacêutica nesse processo. Eu não diria que há uma armação gigantesca, não, uma conspiração, não.
Mas eu diria que há tendências, né? Tendências econômicas que são criadas por processos de subjetivação específicos. Então, o que é que significa na prática? Significa que as pessoas procuram tomar remédios e procuram o atalho para retirar o sofrimento que o remédio traz, porque elas foram formadas com base em valores que se coadunam com o estudo. O valor do individualismo faz com que eu tente resolver o problema da minha saúde sozinho, né? O problema do consumismo faz com que eu busque a saída dos meus problemas através do consumo de alguma coisa, de uma mercadoria, né? Veja, todo essa superestrutura ideal, né, tem um potencial formador muito grande. E nós aqui, e todo mundo que está nos escutando, nós fomos formados sob a égide desses valores, dessas práticas, desses processos de subjetivação. Então, não precisa o pessoal da indústria farmacêutica se sentar numa mesa como vilões de quadrinhos para pensar qual é a melhor maneira de manipular as pessoas. Não precisa. Esses vilões, eles mesmos foram engendrados por essas tendências, né? Isso não quer dizer que eles não façam, que eles não tenham reuniões malignas. Mas não precisa, né? O DSM que você mencionou, ele começou como uma tentativa muito interessante de classificar, e a atividade classificatória é uma coisa que o ser humano sempre fez, e que fez com muita competência no século ali, XIX, em que se achava que aquela compilação ali era um dado científico, né? Isso evoluiu. Outros diagnósticos foram sendo criados, pesquisas científicas muito boas foram feitas, e como você falou aí, muita coisa foi aprimorada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sentiu a necessidade de questionar o que é que são esses diagnósticos. Afinal, esses diagnósticos, eles são um dado da realidade. Eu vou pegar um diagnóstico bem tradicional e inequívoco para dar o exemplo. Um esquizofrênico é realmente esquizofrênico? Será que a esquizofrenia dele é um dado da natureza? E esse exemplo é muito bom porque há elementos há elementos objetivos na esquizofrenia, tanto genéticos quanto de química cerebral. No entanto, quem é que olha para essa dinâmica cerebral, para essa genética e dá um nome? Somos nós. Somos nós. E a gente pode olhar para as coisas da natureza e dar um nome praticamente para tudo, né? O que cria um efeito negativo, o que cria um efeito danoso, é quando esses diagnósticos eles se transformam em rótulos, né? Então, eu não vou levar muito em consideração o que o Ulisses está dizendo, não, porque o Ulisses é esquizofrênico. Eu vou pegar e trancafiá-lo num hospital psiquiátrico. Percebe? Ao mesmo tempo, é importante que se diga que nós somos capazes de criar realidade. Então, há uma polêmica em relação a um diagnóstico chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. A polêmica surgiu porque algumas pesquisas demonstraram que o TDAH tinha um fator cultural. Em alguns países, o TDAH era nas alturas, em outros, nem tanto.
E aí, lógico que depois essas pesquisas foram refeitas e alguns pesquisadores disseram que não tinha nada a ver. O que eu sei é que quando eu estudei psicopatologia, o TDAH era muito grande nos Estados Unidos e muito menor na França, por exemplo. Já o meu irmão, que é médico e foi estudar psicopatologia, viu que tanto na França quanto nos Estados Unidos o TDAH tinha níveis relativamente parecidos em função da população, né? Mas o que está por detrás dessa discussão é esse diagnóstico. Será que ele já existia? Essas pessoas nasceram com TDAH? Ou será que, ao olhar para essas pessoas, nós colocamos nelas a pecha de TDAH? Né? Novamente, repito, nós passamos por um processo de subjetivação. O que nós somos é construído. Portanto, talvez quase que claro e óbvio que a cultura vai definir como isso vai acontecer e que a cultura vai definir muitos dos nossos sofrimentos psíquicos. Dessa forma, diagnosticar pode ser útil, mas se o diagnóstico for um rótulo, uma pecha, ele prejudica. Porque o diagnóstico é individual e individualizante do problema. Talvez essas pessoas que apareceram com TDAH aí tenham TDAH porque passaram a vida toda, desde a primeira infância, mexendo em telas. Tela, computador, tablet, celular. E o tempo de reação de uma tela, ao realizar o teu desejo, a tua vontade, é muito menor do que o tempo de reação de um ser humano, de outro ser humano. Mas a tela tem recursos, como, por exemplo, o brilho, as cores, que são feitos para prender a atenção de quem está olhando aquilo ali. Então, ela reage imediatamente, entrega o que você quer imediatamente e prende a tua atenção com força o tempo todo. Veja, alguém que se subjetiviza dessa forma, talvez tenha dificuldade mesmo em encarar encarar as coisas no mundo offline, né? Em ler um livro, por exemplo. Aí, qual é o problema do diagnóstico nesse caso? É que a nossa resposta é simplesmente medicamentosa e individualista. Toma remédio, Ritalina, para resolver o problema do adolescente que foi diagnosticado com TDAH. E a partir daí não se questiona essa realidade social que engendrou esse adolescente. Novamente, a saúde tem que ser pensada enquanto saúde coletiva. A solução nunca pode ser individual. E esse é o problema do diagnóstico. O diagnóstico é individualizante. Né? E ele pode ter... o diagnóstico é individualizante. Não deixa a gente ver a saúde como coletiva. E 2, o diagnóstico pode ter um efeito iatrogênico, um efeito negativo, danoso para a saúde do sujeito, que é rotulá-lo. O que é que isso significa? Significa que aquele sujeito vai saber o que tem, vai saber que a solução para o que ele tem é medicamentosa e, subjetivamente, ele não vai conseguir fazer nenhum esforço para mudar aquele aspecto. Aquilo ali, aquele diagnóstico passa a ser da identidade daquela pessoa. E aí o problema é grande, viu? O problema é grande e o sofrimento é grande. Então são esses dois efeitos negativos que o diagnóstico tem que a gente precisa pensar sobre. Uma vez que a gente pense sobre esses efeitos do diagnóstico, talvez a gente consiga usar os diagnósticos de uma forma mais apropriada. Porque, como você disse, o diagnóstico é
ainda necessário, sim. Você não pode dar o remédio de transtorno bipolar a um deprimido, nem vice-versa. Né? Não pode. O diagnóstico é super importante, principalmente para a psiquiatria. Mas a gente tem que saber o que é que a gente está usando. A gente não tá. O diagnóstico não é um dado da realidade da natureza. É a nossa visão sobre a natureza. E os diagnósticos podem mudar. Eu acho que é isso. Maravilha, vamos aqui para comentário do Alberto, né? E eu queria que você respondesse esses comentários, o Ítalo, né? Primeiro comentário é preciso observar as crises, escolha epistemológicas, nossa, eu tô cansado, aqui provocadas pela conveniência política de determinadas vertentes acadêmicas na área de psicologia. Há uma disputa de mercado. A universidade é disputada nesse sentido para se tornar lucrativa e dar retorno para determinados mercados que tentam moldar a academia por um prisma técnico bem específico, né? E antes de você responder esse comentário, o Ricardo, né, o Ítalo, né? O Ricardo, né, dá uma sugestão aí de filme no Netflix, né? Cabeça Quente, né? Ele achou bastante interessante a crise dos disparatados, né? E aqui ele fala que, né? O Cabeça Quente já está na Netflix, né? Trata-se de uma série drama que foi criada por Mert Peikal, né? E conta com a participação de grandes nomes como nossos bem conhecidos Ozan Sonete, Willis, se você quiser me ajudar aqui no nome, que pode me ajudar. É, enfim, esses Acho que eu nomes não vou aqui conseguir ajudar muito não. esses nomes aqui que o Ricardo colocou, né? Se quiser para entender, né? Se quiser pode assistir o trailer da série aqui, né? Aí ele fala aqui, né? Eu concordo e busco entender a relação de cada um com alguns valores preferenciais e isso muda muito as relações pessoais e coletivas. Né? Então eu gostaria que você respondesse primeiramente, né, o comentário, né, eu gostaria que você respondesse o comentário do Alberto. Perfeito, perfeito. Um abraço aí, Alberto. Obrigado pelos comentários, pela participação. A gente já, de vez em quando, a gente conversa sobre esse tema, que é uma disputa por reserva de mercado que existe dentro da psicologia, porque a psicologia é uma ciência sui generis, assim. Ela não é uma ciência. Elas são várias ciências. Né? As psicologias têm objetos diferentes de estudo. As psicologias têm métodos completamente diferentes de estudo, de obter o dado científico. As psicologias têm pressupostos totalmente diferentes umas das outras. Né? E essas diferenças fazem com que haja uma disputa por reserva de mercado dentro da psicologia. Recentemente, acho que foi o presidente de uma associação de psicólogos do Brasil, acho que foi alguma coisa nesse sentido, veio a público dizer que a psicanálise não era ciência. Né? Quer dizer, a gente pode falar de epistemologia bem muito aqui, dizer que existem epistemologias positivistas, que usam o método indutivo para universalizar dados empíricos ou experimentais que foram obtidos na investigação, né? Aquela coisa bem, né, ciência dura, positivista, século XIX e tal. E existem tipos de ciência mais modernos que levam em conta o caráter fenomênico das experiências. Ou seja, a minha experiência pessoal, ela me impacta de uma forma singular.
irrepetível. Então, não é por um processo indutivo, a partir de dados laboratoriais, que você vai conseguir construir uma psicologia. Não se o seu objeto de estudo for o inconsciente. Então, quando essa autoridade, aí, esse presidente dessa associação disse que a psicanálise não é ciência, ele disse que a psicanálise não é ciência porque ele acredita que a ciência só pode ser aquela ciência que ele pratica. Né? Mas há essa disputa. E aí, o que é que está por detrás dessa disputa? Algumas dessas correntes epistemológicas, algumas dessas propostas de ciência, do que é psicologia, do que é ciência, etc., foram fundadas nos Estados Unidos. E as que são fundadas nos Estados Unidos vêm carregadas de cultura estadunidense. A cultura estadunidense é particularmente individualista, né? Empírica, né? Estatística. Né? Então, a estatística acontece de tal forma que ela coloca os fenômenos da natureza numa curva normal e ela busca a normalidade. Aquele número de casos que é a maioria e que é considerado por convenção saúde. Né? Essa psicologia dessa tradição sempre corre o risco de normatizar e normalizar as pessoas. Geralmente, esse risco é evitado pelos bons profissionais. Porque se existe uma coisa que unifica toda a psicologia, é a disposição de escuta, de acolhimento do paciente. O bom profissional se baseia nesse valor acima de todos os outros e evita o emolduramento do fenômeno humano. Colocar o fenômeno humano numa moldura. E dizer seu problema é esse, por isso que você tem que fazer isso, isso e isso. Né? Que seria talvez o trabalho de um coach, de alguém assim, de um profissional assim, do aconselhamento. Né? Não é o trabalho do psicólogo. O trabalho do psicólogo é acolher. E quando ele acolhe, ele abre possibilidades para que o sujeito aconteça, como é segundo o seu desejo, segundo a sua disposição existencial, segundo o que quer que seja, como você quiser chamar. Essas correntes científicas, no sentido positivista, elas tendem a dizer que outras formas de ciência não devem ser valorizadas e que o paciente não pode ir para o psicólogo de outras vertentes. Isso gera uma disputa de mercado. Né? Mas o que está por detrás dessa disputa de mercado é um projeto valorativo de sociedade. Ou a sociedade deve ser organizada de tal forma que os desviantes são normalizados, né? E os deprimidos, os sofridos, precisam ser consertados para voltar ao trabalho, né? E o problema está nos indivíduos e nunca na coletividade. Ou a gente pensa em um modelo de sociedade em que a saúde é coletiva, e os problemas não são do sujeito, mas do meio em que o sujeito está inserido também, e da relação desse sujeito com esse meio. Né? As teorias precisam necessariamente ser produzidas a partir de uma crítica, de uma disposição crítica, né? E a tentativa, ao invés de normalização, é de criar disjunções, ou injunções, melhor dizendo, injunções na linha do tempo do paciente. Para o paciente saber que pode ir por aqui ou por ali, e que tem possibilidades,
E essas possibilidades estão à sua frente, né? Veja só, o modelo cientificista tradicional parte sempre do pressuposto de que nós somos seres livres, autônomos e racionais o tempo todo, né? Novas psicologias, e nem tão novas, mas a própria psicanálise já está fazendo aí já está fazendo aí 100 anos, né? Não pensa assim. Pensa que a liberdade é uma vitória tardia do espírito humano, né? Porque a liberdade requer que haja uma aliança entre a consciência e as disposições inconscientes do desejo. Se você não sabe o que você deseja, não adianta ser racional. Então, eu acho que é por aí que funciona. Existe uma geopolítica da ciência e da psicologia, que eu acho que é isso que Alberto estava falando aí e provocando, sabe? Mas sempre de valor na base de tudo. Desculpa, Guilherme, pode falar. Não, continua, achei que você tivesse terminado. Pode falar, Não, Guilherme. pode falar. Não, eu encerrei. Pode fazer a próxima. Maravilha, na verdade não iria fazer a próxima pergunta, não, mas na verdade iria encerrar a entrevista, né? Então, primeiramente quero aqui agradecer ao Ítalo, né, pelo papo, gostei bastante aí das colocações, acho que foi um papo bastante rico, né? Né, quero agradecer aqui ao Ítalo, mas também quero aqui agradecer a participação dos ouvintes. E antes de passar a bola para o Ítalo, passo a bola para o Ulisses, né, agradecer aí e fazer suas considerações finais. Olha, sensacional todos os temas aqui que estão tratados, dá para ter muito desdobramento, né? Essa geopolítica, por exemplo, das ciências que você falou, né? Tipo, na psicologia eu acho que tem eu particularmente vejo, né, que a ciência no capitalismo é profundamente limitada, não só por falta de recurso, de orçamento, mas vamos dizer assim, pelo conjunto das ideologias, né, que tipo vão moldando essas ciências. Essa discussão que você falou da psicanálise ser ou não ciência, eu cheguei a acompanhar. Inclusive era mais crítico à psicanálise naquela época, né? Eu acho que o texto tinha uns argumentos interessantes sobre problemas, né, vamos dizer assim, com relação ao trabalho do Freud, em algumas questões específicas, né, tipo algumas coisas antiéticas, vamos dizer no mínimo, mas isso não invalida a epistemologia, né, as bases, tipo, de tratamento que vieram da psicanálise, que vem, que ainda hoje são muito efetivas, se eu não me engano, para transtorno de personalidade, por exemplo, a psicanálise é muito boa, diferentemente de outras abordagens da psicologia, né? Porque, como você falou, elas muitas vezes nem conversam entre si, então tem essa complexidade aí. E, enfim, acho que tem muita questão que daria para puxar desse tema, acho que é uma discussão que nunca vai acabar, né? Saúde mental é uma questão prioritária e infelizmente, a gente nem discute, né? Muitas vezes nas ciências, na psicologia, na área da saúde, a gente não discute simplesmente que os humanos no capitalismo não têm direito aos direitos humanos mais básicos todo dia, né? As pessoas não têm direito a refeições todo dia, né? Que é uma coisa que a Revolução Russa em 1917 já tentou contornar, criando refeitório comunitário, né? A gente não tem direito à moradia, a gente não tem direito à saúde, à previdência, à educação, a trabalho digno, né? E eu acho que tudo isso com certeza impacta a saúde mental. Não sei até que ponto falta discutir isso dentro das ciências da saúde, né? Mas eu acho que a gente precisa justamente de debate assim para conseguir avançar o tanto que a gente precisa a ciência e a humanidade, né? Enfim. Obrigado aí pelas contribuições, muito bom. Eu deixei essa reflexão meio no ar assim, mas tipo, é isso. Valeu aí. Maravilha, então passa a bola aí pro Ítalo fazer suas considerações finais.
Gente, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a você, Guilherme, a você, Ulisses, ao pessoal que está participando aqui, Alberto, Ricardo, a todo mundo que nos assistiu depois, né? O que eu falei aqui não se trata de verdades universais, não se trata de uma tese bem acabada, mas se trata, sobretudo, de provocações, né, de propostas, de debates importantes que nós precisamos fazer. Eu acho que hoje, misteriosamente, nós vivemos em um tempo em que a psicologia explica melhor a política do que a ciência política. E o urbanismo, o conhecimento sobre as condições materiais da vida humana, explica melhor o sofrimento psíquico do que a psicologia. Né? Tempos estranhos vivemos, mas esses debates precisam ser enfrentados. Né? E aí eu me coloco à disposição para contribuir com a minha experiência, com a minha enfim, contribuir aí com o que for necessário, com o que eu puder contribuir, né? Porque eu acho que se a gente vai fazer uma crítica da sociedade capitalista, Ulisses, a psicologia tem um papel fundamental a ser desempenhado, sabe? A falência do capitalismo não está só nas crises cíclicas do capitalismo, mas, sobretudo, a maior contradição do capitalismo é que é uma coisa um sofrimento que nós impomos a nós mesmos, né, enquanto coletividade. É uma questão identitária bastante psicológica. E essa é um pouco a importância da gente ver o fenômeno social a partir desse prisma, desse olhar da psicologia. Gostei demais do papo, gente. Um abraço para todo mundo. Maravilha, então, né? Mais uma vez aqui agradecendo a todo mundo, ao Ítalo, ao Ulisses, né? Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então, né, é isso aí, né? Por hoje é só. E se preparem, né, que, né, amanhã começa a nossa semana de debates do canal, né? Uma atividade que nós estamos montando desde do mês passado, né? E queremos ver aí todo mundo aí acompanhando, compartilhando, comentando aí, né? A nossa atividade aí de fim de ano. Então, forte abraço aí a todo mundo e fui!